Olá, boa noite. Estamos ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook. Desde ontem você está vendo a movimentação aqui no Centro Universitário UniFG. É claro, porque a gente começou a 5ª Semana Jurídica, um evento já consolidado, um evento que já tem uma história aqui dentro da instituição. Hoje, olha só, uma das palestras agora à noite é com a professora que já está aqui ao meu lado, a Ana Paula Gimenez. Ela vai dar uma palavrinha daqui a pouco com a gente. Olha só, esse é um evento do curso de Direito aqui da instituição, também em parceria aí com o mestrado de Direito e também em parceria aí com os cursos de Lato Sensu aqui de pós-graduação. Agora, vamos falar um pouquinho com a professora, ela que já está aqui no evento, a professora Ana Paula Gimenez, ela que é doutoranda em Direito Civil pela Universidade de Buenos Aires, diretora da Revista Especializada de Direito Civil, pós-graduanda em Direito Civil e processual, não, pós-graduada na verdade, né, em Direito Civil e processual pela Faculdade Damásio de Jesus, mediadora de conflitos e também membro da Comissão de Direito de Família e Sucessões. Bom, a gente vai falar um pouquinho com ela então sobre o tema de hoje aqui, que é novas famílias, novas formas de família à luz da Constituição de 1998. Professora, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema tão aí falado na mídia. A gente sabe hoje que o modelo de família nuclear, heterossexual, né, já não é tão admitido só como uma entidade familiar. Então, quais são essas novas concepções já aceitas aí pelo ordenamento jurídico? É que quando a gente pensa em família, a gente pensa no marido, na esposa e nos filhos. E a sociedade foi mudando e o direito acompanhou essa mudança. Hoje em dia, a nossa Constituição já expressamente reconhece tanto a união estável como a família monoparental, que é aquela formada por um dos pais com seus filhos. E além disso, nossa Constituição foi reinterpretada e já reconhecemos pela jurisprudência do STJ e do STF as famílias homoafetivas, por exemplo. Também tem doutrinariamente as famílias mosaico, que são aquelas reconstituídas, os meus, os seus e os nossos. Então são diversos tipos de família. Então a gente pode falar que o direito ele acompanha então essa evolução da sociedade. Exatamente. Primeiro, os fatos acontecem na realidade. O que o direito faz é vir regulamentar para que essas pessoas possam viver melhor a sua dignidade. Agora, professora, a gente vê muitos termos aí na mídia, por exemplo, que a gente, né, tem muitas dúvidas. Por exemplo, paternidade socioafetiva. O que vem a ser? Paternidade socioafetiva é aquela que pai é quem cria. Então, aquela pessoa que criou uma criança, que o filho veja aquele pai como seu pai e que aquele pai veja aquele filho, mas não tem um laço biológico, entendeu? Agora a questão da família, né? A família humanizada, tá bem falado hoje em dia também. Qual é o conceito esse de família humanizada? Família humanizada é um nome que eu registrei. Que é você ressignificar essa família. O divórcio ele não acaba com a família, o divórcio ele acaba com o casamento. A família ela continua, mas de um formato diferente. Então ela precisa ser reestruturada, entendeu? Entendi, professora. Agora, se a gente for falar, por exemplo, que esse direito ele está acompanhando essa evolução da sociedade, a gente tem a lei aí 13.058 de 2014 que tornou aí obrigatória a guarda compartilhada, né? Sim. Essa guarda compartilhada aí dos filhos é um exemplo, então, dessa evolução, desse acompanhamento aí do direito na sociedade? Exato. A guarda compartilhada é você fazer com que os dois pais participem da vida da criança. Guarda é gestão, é administração da vida dos filhos. É diferente da guarda alternada, que é alternância de residência. É você praticar uma guarda unilateral alternadamente. A guarda compartilhada não. A criança preferencialmente terá uma residência fixa, mas poderá ter pernoites com o outro genitor. Agora, essa questão é da família matrimonial, começou então no direito com a família matrimonial e depois a gente teve uma nova evolução aí para as famílias, por exemplo, informal, que é hoje o conceito de uma família informal. É a união estável, que já foi igualada ao casamento. O companheiro ele tem os mesmos direitos sucessórios, por exemplo, do que uma pessoa que está casada. A Constituição já prevê isso hoje em dia. É considerado uma forma de família. Assim como a família monoparental? Exatamente, que é um dos pais com os seus filhos. Agora tem um outro conceito também que eu acho que o pessoal de casa conhece, que é chamado de família anaparental. Anaparental é aquelas duas irmãs que vivem junto e viveram juntas a vida inteira. Será que não é digno uma ter direito às coisas da outra?
Então não é somente um laço afetivo sexual, pode ser pessoas que conviveram junto, mas que têm afeto. O afeto é a base do direito de família hoje em dia. Então o direito hoje está calcado nessas questões da afetividade aí entre as pessoas? Exatamente, o princípio básico é o afeto. Tendo afeto, temos família. Ótimo. E para a gente então finalizar, a gente vai falar então sobre esse conceito de família eudenonista. É a busca da felicidade pelas pessoas. Então as pessoas se desenvolvem no melhor maneira do seu lado pessoal para que a gente tenha uma sociedade melhor. Daqui a pouquinho ela vai estar ali do ladinho aqui da gente falando sobre todos esses conceitos e mais conceitos ainda sobre essas novas formas de família além da Constituição. Né? Professor, eu queria agradecer muito sua vinda aqui, a gente está muito feliz de estar recebendo aqui a sua presença aqui no Centro Universitário UniFG. Eu que agradeço, estou amando o Guanambi, amando a recepção de vocês, a faculdade eu estou encantada, os alunos, os professores, muito bom estar aqui com vocês, espero passar um pouquinho do meu conhecimento, tá bom? Obrigada, boa noite. Fiquem ligados aí na minha palestra, hein? Agora, para atendermos a finalidade cerne desta noite, convidamos a compor a mesa, cuja temática é deveras pertinente ao tripé graduação, pesquisa e extensão e fomenta debates jurídicos e sociais atinentes ao legado dos 30 anos da Constituição brasileira, no âmbito da democracia, sociedade e novos direitos. Propomos, neste momento, a composição da mesa que promoverá as temáticas a Constituição de 1988 e a efetiva necessidade de uma reforma fiscal no Brasil e novas formas de família, à luz da Constituição de 1988. Que nesta propositura tem-se a mesa composta pela excelentíssima senhora Poliana Fernandes, mestre em Direito pelo Centro Universitário UniFG, especialista em docência do ensino superior, em Direito e Prática Trabalhista e Previdenciária, gestora do Centro Integrado de Saúde UniFG e docente do curso de Direito da UniFG. Nesta noite, mediadora da mesa. Convidamos também ela, que é mestranda em Direito pelo Centro Universitário UniFG, especialista em Prática Trabalhista e Previdenciária, docente do curso de Direito da UniFG das disciplinas Direito de Família, Direitos Difusos e Coletivos, e nesta noite também mediadora da mesa, a excelentíssima senhora Nilza Santana. Neste momento, anunciando uma das nossas ilustríssimas convidadas da noite, convidamos ela, que é doutoranda em Direito Civil pela Universidade de Buenos Aires, diretora da Revista Especializada de Direito Civil, IJ, especialista em Direito Civil e Processual Civil pela Faculdade Damásio de Jesus, mediadora de conflitos, membro da Comissão de Direito de Família e Sucessões do IASP, diretora no Brasil da Associação Ibero-Americana de Direito Privado, professora da EBRAD, palestrante, autora de obras jurídicas, céu da família humanizada e advogada, recebam a excelentíssima senhora Ana Paula Jimenez. Que nesta noite nos enriquecerá com a temática atinente ao seu brilhantismo jurídico, novas formas de família, à luz da Constituição de 1988. Por conseguinte, convidamos ele, que é advogado, pós-doutor pela Universidade Nova de Lisboa, UNL, doutor em Direito Público e Evolução Social pela UNESA, mestre em Direito Tributário, avaliador Red Rock da Revista de Direito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, editor-chefe da Revista de Direito da Escola Superior de Advocacia da OAB Barra, sócio fundador do escritório Carneiro e Oliveira Advogados, membro da Comissão de Direito Tributário do IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, membro da International Fiscal Association,
membro da Academia Brasileira de Direito Tributário, da Associação Brasileira de Direito Financeiro, professor permanente da pós-graduação Stricto Sensu em Direito no Centro Universitário UniFG. Recebam o excelentíssimo senhor Cláudio Carneiro. Que nesta noite nos enriquecerá com a temática atinente ao seu brilhantismo jurídico, a Constituição de 88 e a efetiva necessidade de uma reforma fiscal no Brasil. Nesse sentido, em continuidade ao que se prevê a solenidade desta noite, dou por concedida a palavra às mediadoras da mesa. Da UniFG, tá? Representados aqui hoje e unidos nesta 5ª Semana Jurídica, né? Com o objetivo de discutirmos temas tão relevantes. E quero agradecer imensamente ao professor Cláudio, prazer tê-lo aqui conosco, tá? Mais uma vez, é muito bom, né, participar de todas as suas palestras, uma contribuição muito importante para nós. Não só acadêmicos aqui da instituição, como todo o corpo, né, da sociedade que precisa e queira também contribuir e aprender, né, com seus ensinamentos. Muito obrigada. Cumprimento também a Nilza, a professora Nilza, e agradeço também, né, pelo nosso trabalho realizado aqui na 5ª Semana Jurídica, esforço. E também a professora Ana Paula, nos dá a honra de estar aqui presente neste evento, né, que a gente esforça muito. Muito obrigada, Ana Paula. E, principalmente, aos nossos monitores, né, que sem eles, talvez, o evento a gente não conseguisse realizar esse evento na magnitude, né, que a gente se esforça para ser. E hoje, nós tivemos um dia muito bom, né, com minicursos, apresentação de minicursos, bem como a apresentação e dos trabalhos que foram, né, inscritos aqui na Semana Jurídica. Então, foi uma tarde muito gostosa de comunicação oral para aqueles que estavam presentes. Então, muito obrigada a todos que participaram, né? Cumprimento a plateia no nome do coordenador do curso, professor João Paulo. Tá? Sejam bem-vindos a mais uma noite, né? Acredito eu, né, tenho certeza, uma noite muito produtiva, continuando aquilo que nós também demos início ontem, na abertura, com os professores visitantes, né? Então, declaro aberta a nossa noite, a nossa mesa, e passo a palavra à professora Nilza para iniciar aí os trabalhos. Boa noite. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande estar aqui, né? E poder partilhar dessa mesa com a professora Ana Paula, por se tratar do tema direito de famílias, de família, né? Ou de família, ou das famílias, porque vocês sabem que eu gosto muito, e quem já foi meu aluno aí já sabe da importância, né, que tem o direito de família e as novas constituições de família na nossa sociedade, né? E assim, eu quero agradecer a todos os estudantes, cada um de vocês, por estar aqui nesta noite, porque por mais que nós nos empenhamos, trabalhamos arduamente, sem vocês nada disso aqui seria possível. Então, meu boa noite especial é para vocês, né? Primeiro também. E dentre os estudantes, de maneira especial, aos monitores, né, nossos parceiros e parceiras firmes aí, não tem hora, né, nem dia, nem noite, estamos aí para fazer o melhor evento, para contribuir com o crescimento acadêmico e profissional de todos nós, né, porque é para vocês, mas nós também ganhamos muito com isso, aprendemos muito. E sem mais delongas, eu passo a palavra para a professora Ana Paula, que vai falar aí sobre o direito de família, né, uma nova modalidade
que a gente tem aí com a Constituição de 1988. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho um grande carinho por essa universidade, porque os alunos daqui sempre mandam artigos para minha revista. E assim, eu quero agradecer ao convite da professora Débora, que é minha amiga do doutorado da Universidade de Buenos Aires. Então, ela já conhece um pouco do meu trabalho. Queria agradecer ao professor João, coordenador do curso, pelo convite, a todos os professores, a todos vocês que me recepcionaram extremamente bem aqui nessa universidade. Eu me senti muito acolhida aqui. É uma honra estar na mesma mesa falando sobre a Constituição de 88 com o professor Cláudio. E uma dificuldade, porque uma pessoa tão boa, a gente dividindo a mesa, é um desafio para mim. Mas vamos entrar no assunto. Sempre que eu vou falar de novas famílias, todo mundo fala assim, ai, mas é um assunto polêmico. Bom, quando a gente pensa em família, a gente pensa no quê? No modelo tradicional de família. Homem, mulher, unidos pelo casamento e os seus filhos. Só que hoje em dia, quantas famílias vocês conhecem que estão fora desse modelo? São muitas. Então, conforme a sociedade vai evoluindo, conforme os fatos vão acontecendo na vida real, vem o direito e tem que regulamentar isso que já está acontecendo. O direito de família é um direito jurisprudencial. A professora sabe, muda toda hora o entendimento. Então, as coisas acontecem e depois o direito vem para regulamentar isso. E com a família foi a mesma coisa. As famílias foram se modificando e o direito teve que acompanhar tudo isso. Quando a gente pensa no nosso Código Civil de 16, que não estava regulamentado a união estável, por exemplo, a união estável era uma família informal. O que acontece nos dias de hoje? Nos dias de hoje, a própria Constituição de 88, ela já prevê num rol exemplificativo duas novas formas de família, que é a união estável entre homem e mulher, contínua, duradoura, e a família monoparental, que é aquela formada por um dos pais com os seus filhos. O que a Constituição fez? Ela trouxe um rol taxativo? Não, é apenas um rol exemplificativo, quando ela faz essa inserção da união estável e da família monoparental como entidades familiares. Então, a família, aquele modelo de casamento que foi meio que imposto pela igreja, pelo Estado, como um modelo ideal, ela era patrimonializada, o homem era o detentor de todas as decisões, a mulher, basicamente, sua função era cuidar dos filhos. A família, ela girava em torno de duas coisas. Era uma proteção, um núcleo econômico e um núcleo reprodutivo. Nos dias de hoje, eu pergunto para vocês, esses paradigmas que eram usados na família, eles continuam? Não, hoje em dia, por mais que eu fale uma coisa que vocês possam discordar, hoje em dia a família, as pessoas ficam juntas pelo afeto, pelo amor. Porque já tem a lei de divórcio, as pessoas podem casar num dia e se divorciar no dia seguinte. Então, quais eram os paradigmas da família? Casamento, para que a gente casava? Para ter sexo, para depois fazer a reprodução. Hoje em dia, a gente não tem mais o sexo após o casamento, como era antigamente no Código Civil de 16. Hoje em dia, a gente pode fazer antes do casamento, entendeu? Hoje em dia, a gente precisa de sexo para se reproduzir? Não, a gente tem as técnicas de reprodução humana assistida. Então, mudou totalmente a forma, o porquê da família. E hoje em dia, o direito de família ele vai ser baseado no afeto. O que é o afeto? Eu perguntei hoje até num dos trabalhos que estavam apresentando. O afeto é amor?
Não, o afeto ele pode ser positivo ou negativo. Você não acorda todo dia apaixonada pelo seu marido, pela sua esposa. Tem dias que a gente está com raiva e a gente está com afeto negativo, mas a gente ainda tem um afeto. Então, as relações familiares, as entidades familiares, elas são baseadas nisso. O que acontece? O que antes era hierarquizado, o homem estava acima de tudo, foi mudando. A Constituição, ela igualou homens e mulheres. Hoje em dia a família é mais horizontal. Hoje em dia tem o diálogo. Antigamente os pais falavam e os filhos simplesmente obedeciam. Hoje em dia as crianças querem saber o porquê eu não posso fazer isso. Então é uma coisa mais horizontal, certo? Mais igualitária. E nós somos sujeitos de direito, só que nós somos sujeitos de direito, como diz Rodrigo da Cunha, que é o presidente do EBDFAM, nós somos sujeitos de direito desejantes. Então, o que antes a gente era obrigada a ficar num casamento, hoje em dia já tem a lei de divórcio, e a gente pode se divorciar, e a gente pode ir atrás dos nossos desejos, e nossos desejos têm que ser por alguém do outro sexo? Não. Nem sempre, e isso não é uma doença, isso não é um desvio, nada disso. A família, ela deixou de ser uma instituição e ela passou a ser um instrumento de realização pessoal para que a gente se desenvolva numa sociedade melhor. E a formação dessas famílias está baseada no princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Eu vou dar a definição de família legal. Não tem uma definição de família legal. A única lei que prevê alguma definição de família é a Lei Maria da Penha, que fala que é todo relacionamento que tem vínculo de afeto. Eu vou dar uma definição de família da Maria Berenice Dias, tá? Todos os relacionamentos que têm origem em um halo de afetividade, independentemente de sua conformação. Esse referencial só pode ser identificado no vínculo que une os integrantes. No direito obrigacional, qual que é a palavra mais importante? É a vontade. Na família não é a vontade, na família é o afeto, tá bom? Além do matrimônio, qual que é a forma de família que foi regulamentada na Constituição? É a união estável. Antes, quando a união estável se dissolvia, que ela não estava no nosso Código Civil, a mulher, ela, para ter partilha de bens, era tudo através da sociedade de fato. Era justificar, para não ter o enriquecimento ilícito do outro cônjuge. Hoje em dia, não. União estável e casamento, o cônjuge e o companheiro têm os mesmos direitos, inclusive os direitos sucessórios. Então, a união estável, ela pode ser estabelecida tanto por um contrato de união estável, ou como a gente chama de casamento por uso capião, entre aspas. Ou seja, aquelas pessoas vão tendo aquela relação, vão tendo o intuito de formar família e já estão vivendo em união estável. Na união estável é necessário a coabitação dos dois cônjuges? Não, tá? Mas tem que ter o elemento principal, que é o intuito de formar família. Tanto é que tem decisões de casal de namorado, por exemplo, que moraram juntos fora do país, mas eles moraram junto para dividir um apartamento, não tinham o intuito de formar família. Então, um deles comprou um apartamento no Brasil e quando eles retornaram, o outro queria partilhar o apartamento e não foi admitido. O STJ entendeu que eles não formaram uma família, eles apenas dividiram um apartamento no exterior, tá? Então, enquanto o casamento, a finalidade era conservar aquele patrimônio dentro da família e gerar filhos para o trabalho, na união estável, o que basta é o afeto, tá? É o intuito de formar aquela família. Depois da união estável, a gente tem o quê? A família monoparental, que é aquela formada por um dos pais com os seus descendentes. Ou ela se divorciou, ou o outro cônjuge morreu. Hoje em dia é muito comum a família monoparental, com a quantidade de divórcios que nós temos.
Outro tipo de família nos dias de hoje também são as reconstituídas, que a gente chama de mosaico, mas muitos doutrinadores brasileiros, eles citam o nome usado na Argentina, que são ensambladas. Que é os meus, os seus e os nossos. Ou seja, pessoas que já tiveram outros relacionamentos, trouxeram filhos de outros relacionamentos e se casaram. Então, misturaram e podem ter novos filhos ainda. O que a gente tem que ver? Então, tem relações jurídicas com o ex-cônjuge, tem os filhos que dividem com o ex-cônjuge, mas tem uma nova rotina. Então, uma nova família. Então, essas crianças têm que se adaptar, esses adultos têm que se adaptar. E como hoje em dia a gente está casado, a gente está junto, com base no afeto, com base no amor, é muito comum. Porque pode as pessoas deixarem de gostar e ter o direito de ser feliz. E quando eu falo direito de ser feliz, a gente entra numa outra nomenclatura de família, que é a eudemonista, que é o direito da pessoa ser feliz. É o direito dela se desenvolver da melhor maneira possível. Então, a família, ela serve para o nosso... Ela é nossa base, ela é a base da sociedade, ela serve para o nosso desenvolvimento psíquico, nosso desenvolvimento físico, nosso desenvolvimento emocional. É lá onde na família, a gente não consegue usar nossas máscaras que a gente consegue usar perante a sociedade no dia a dia. Então, manter uma família equilibrada é essencial. Eu sempre falo, o divórcio, ele não acaba com a família. O que acaba no divórcio é simplesmente o casamento. Aquela família, ela vai continuar existindo, mas num outro formato. Em vez dela ser uma família mononuclear, ela vai ser uma família binuclear, tá? A gente tem que ter em mente que o casal conjugal acaba, mas o casal parental jamais. Então, a gente tem que separar o que é uma família conjugal de uma família parental, tá? Falando em família parental, hoje em dia temos a multiparentalidade. O que é a multiparentalidade? É você ter mais de 2 pais ou mais de 2 mães no seu registro civil. É baseada no quê? A decisão do STF diz que é baseada na dignidade da pessoa humana, na igualdade entre os filhos, na liberdade de planejamento familiar e no direito à felicidade. O que pode acontecer? Cumular 2 filiações, a filiação biológica e a filiação socioafetiva. O que é a filiação socioafetiva? É criar um filho alheio como se fosse seu. Tem 3 requisitos para ser configurada a filiação socioafetiva. Ou seja, o pai tem que ver aquela criança como seu filho e, principalmente, a criança tem que ver aquele pai como seu pai. Não pode simplesmente começar um namoro, uma pessoa divorciada, e falar, ó, esse é o novo papai. Não, a filiação socioafetiva, ela se constrói com o elemento principal, que é o tempo. No tempo, vão aparecendo os requisitos. O que é? Tratamento, tractus, tratar filho, aquele filho socioafetivo como filho, tratar aquele pai socioafetivo como pai. O segundo elemento é o nome, que o padrasto já pode dar o nome ao seu enteado. E o terceiro requisito é a fama, é a sociedade olhar para aquela família e ver uma família de pais e filhos, reconhecer como pais e filhos. Então, essa é a multiparentalidade, tá? Outro tipo de família que temos hoje em dia, a família anaparental. É aquela família que não tem um vínculo afetivo relacionado a um relacionamento sexual, amoroso. São 2 irmãs, por exemplo, que vivem juntas, não tiveram filhos, não casaram e viveram juntas a vida inteira, dividiram a casa. Será que elas não têm direito, uma, às coisas da outra? Então, esse tipo de família já é reconhecido pela nossa doutrina, tá bom? Outro tipo de família, e polêmico, são as famílias simultâneas, que é diferente do poliamor. Eu tenho que falar desse assunto necessariamente, não preciso falar se concordo ou se não concordo, mas preciso falar o que é.
Simultânea é você ter um casamento e uma união estável, ou duas uniões estáveis ao mesmo tempo. É o caso daquele funkeiro Mr. Catra, que tinha 3 casas ou 5 casas com várias mulheres e vários filhos. Então, uma tinha conhecimento da outra e eles viviam bem. Só que o STJ não reconhece ainda as famílias simultâneas, tá? Então, uma pessoa transita por todas as casas, mas as pessoas que vivem em cada casa não têm relacionamento. É diferente do poliamor. O poliamor nada mais é do que uma união estável, mas não entre 2 pessoas. Entre 3, 4. Uma bagunça, né? Por quê? Porque no poliamor todos convivem no mesmo ambiente. E eu acho que as famílias simultâneas e o poliamor é a discussão jurídica mais frequente no mundo do direito de família hoje em dia, mais atual, né? E tem mais um tipo de família, que é a homoafetiva, que é entre as pessoas do mesmo sexo, que antes dizia que a união estável era entre homens e mulheres, e depois teve uma interpretação da nossa Constituição. E primeiro o STF reconheceu a união estável homoafetiva, e depois, posteriormente, o STJ começou a admitir o casamento das pessoas do mesmo sexo, se habilitando diretamente no cartório. Por quê? Porque as pessoas, elas viviam dessa maneira e elas não tinham qualquer segurança jurídica. E não importa se as pessoas são do mesmo sexo ou não, elas desenvolveram um relacionamento, elas dividiram vidas, elas têm que ter a sua dignidade preservada. E foi isso que a jurisprudência se baseou para poder reconhecer as uniões e os casamentos homoafetivos. E para eu não me estender muito mais, tem uma última coisa que a primeira vez eu não conheci por doutrina e nem por jurisprudência. Apareceu um caso no meu escritório, que é a coparentalidade. O que é a coparentalidade? Hoje em dia a gente sabe que para ter filhos a gente não precisa mais ter um relacionamento amoroso e a gente não precisa mais ter sexo com a pessoa. A gente pode fazer uma reprodução humana assistida. Então a coparentalidade são 2 pessoas que se unem para quê? Para ter um filho. E elas não têm qualquer relacionamento. Então elas fazem um contrato com todas as decisões, como vai ser a vida desse filho, e fazem um contrato, como vai ser a concepção desse filho, e elas têm um filho, elas se unem só para ter um filho. E acreditem vocês ou não, podem procurar na internet, que já existem sites que unem essas pessoas apenas com o intuito de ter filho. Ou seja, a família mudou completamente. O que antes era homem e mulher e filhos, hoje em dia não é mais. Hoje em dia ninguém mais é obrigado a ficar com ninguém. Hoje em dia os filhos todos têm os mesmos direitos, não importa se é socioafetivo, adotado, biológico, registral. Então, conforme nós mudamos, as famílias mudaram e o direito acompanhou. A nossa Constituição tem um rol exemplificativo com os 3 tipos de família: casamento, união estável e família monoparental, mas é um rol exemplificativo apenas. E agora vamos ver o que vai ser daqui para frente, essas famílias simultâneas, esse poliamor, né? É isso. Professora Ana Paula, muito obrigada. Então, a primeira pergunta eu dirijo à professora Ana Paula, onde um componente da plateia indaga quais relações podem ser estabelecidas entre o direito à felicidade, a ética e o direito à liberdade. A professora Ana Paula e a plateia sinaliza o questionamento de entender qual a diferença entre parentalidade socioafetiva e adoção. Então temos aí as 3 primeiras perguntas do primeiro bloco.
à mesa, por gentileza, fique à vontade em responder. Vou começar por essa última. Na adoção, quando a pessoa adota uma criança, aquela criança ela vai romper todos os vínculos com a sua família biológica. Então, ela não tem mais pai, mãe biológico, ela só tem a pessoa que forneceu o material genético. E ela não tem mais avós. O primeiro caso, ao contrário da parentalidade socioafetiva, que não necessariamente ela rompe os vínculos com a família biológica. Ela pode cumular essa parentalidade. O primeiro caso da multiparentalidade foi justamente sobre isso. O primeiro caso reconhecido pelos nossos tribunais, né? Uma mãe morreu e a madrasta começou a criar aquela criança como se fosse sua filha. E a família queria que essa madrasta constasse no registro civil dessa criança. Só que, ao mesmo tempo, essa criança tinha convívio com os avós da mãe que morreu. Se essa madrasta adotasse essa criança, ela ia romper os vínculos com esses avós. Então, a diferença entre uma coisa e outra é que a parentalidade socioafetiva, você pode cumular e você não rompe os vínculos com a família biológica, a família de origem, e na adoção você rompe qualquer vínculo, além dela ser irrevogável. É sobre direito à felicidade, direito à liberdade. Eu acho que você está querendo perguntar isso devido ao poliamor, às famílias simultâneas. O que acontece é o afeto, como eu falei para vocês. Podendo ser positivo, negativo, o que ronda o princípio. Quando a gente fala de direito obrigacional, a gente fala da vontade, da autonomia da vontade. Na família é simplesmente o afeto, é coisas que acontecem. Não regulamentar uma família simultânea, o poliamor eu acho que ele é até mais discutível, porque assim, a grande maioria, por mais que admita um outro relacionamento, a gente tem um viés de olhar as coisas de uma forma mais monogâmica. Mas desde que a liberdade do outro não te prejudique, as pessoas fazem o que elas quiserem da vida delas. E se aquilo é muito importante para elas, a dignidade tem que ser preservada, a dignidade dessas pessoas. Então, as coisas, os fatos acontecem. A gente vê famílias simultâneas, pessoas que têm duas famílias, que as famílias sabem, e aquela pessoa que ficou 30 anos sendo a segunda, ela não tem qualquer direito. Ela pode ter deixado de trabalhar, ela pode ter criado também filhos desse cara, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que julgar menos essas pessoas, deixar que elas tenham uma liberdade de viver como elas quiserem, mas desde que não interfira, desde que a gente não interfira no campo do outro, tá? Eu não sei quem fez a pergunta para saber se era isso que queria saber. Eu compilo 2 questionamentos, porque julgo relação pertinente entre ambos. Um aluno pede um posicionamento, uma visão jurídica sobre as datas comemorativas, considerando o reconhecimento da família homoafetiva. Se essas datas podem gerar possíveis constrangimentos, se não seria interessante uma mudança dessas nomenclaturas, ou uma única data como o Dia da Família, bem como também observados todas as novas formas de família e visto a lentidão dos processos, inclusive de observá-las pelo cunho constitucional, como seria esses novos tipos de família trazendo uma possível reforma do preâmbulo, da nuance constitucional sobre esse aspecto. Então, ele traz aqui, tanto na perspectiva de uma família homoafetiva, como monoparental, enfim. Então, quanto às datas, eu acho que muitos colégios, pelo menos em São Paulo, eles mudaram, tá?
o que acontece? Eles não comemoram mais Dia dos Pais e Dia das Mães justamente pelas uniões homoafetivas. Eles comemoram o Dia da Família. Então vão pai, pai, mãe, mãe, pai, mãe. Então, assim, eu não sei como dar uma opinião jurídica sobre isso, porque é um fato que já está acontecendo. Principalmente lá onde eu moro, já é assim nos colégios, tá? Para as crianças não terem qualquer tipo de preconceito, constrangimento. Então, já está em vigor lá em São Paulo, por exemplo, o Dia da Família. Agora, aqui os tipos de família. O rol da Constituição, ele é um rol exemplificativo. Então, a gente não precisa de processos para um reconhecimento, porque já tem muita jurisprudência, a professora pode falar sobre isso, já tem muita jurisprudência no sentido de família anaparental, simultânea, como eu disse para vocês, o STJ ainda não reconhece. Se você for ler o voto da ministra Nancy, depois a professora pode até passar para vocês o número do recurso, não é reconhecido. O que tá acontecendo é uma discussão doutrinária, encabeçada pelo IBDFAM, que é a favor das famílias simultâneas. Rodrigo da Cunha Pereira fala isso até fora do país, em países super conservadores, como é a Argentina. A professora Débora, não sei onde ela está, mas na Argentina, eles são muito mais conservadores do que a gente, eles não admitem uma família simultânea, por exemplo. Então, é uma discussão que está começando agora e a gente não tem nenhum dado jurisprudencial, tá? Ainda. E homoafetiva já está mais do que interpretado, só não existe uma lei para isso, mas tem resolução do CNJ permitindo o casamento, já tem as decisões bases que da união estável homoafetiva no STF e do casamento homoafetivo no STJ. Eu acho que é isso. A respeito da coparentalidade observada referente à realização de um contrato, onde duas pessoas escolhem ter um filho sem intenção de constituir família. Isso configurar-se-ia apenas uma constituição contratual, então a criança passa a ser o objeto do contrato. Em uma relação a esta, a violação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, até onde o Estado pode instruir neste negócio jurídico? Bom, em primeiro lugar, quando a pessoa fala que a coparentalidade, quando duas pessoas escolhem não constituir família, a pessoa não entendeu o que é o conceito família. O conceito família não tem nada a ver, não tem a família anaparental, que são duas irmãs, por um acaso elas tiveram algum relacionamento afetivo, sexual? Não. Então, uma coparentalidade, na verdade, você é uma família, só que é uma família num novo formato, porque vai haver afeto entre aquele pai e aquele filho, vai haver afeto entre aquela mãe e aquele filho. E para você escolher alguém para ser pai ou mãe do seu filho, você pode não ter um relacionamento afetivo sexual, mas você vai ter um afeto pela pessoa, você não vai escolher qualquer um. Então, é uma forma de família. Não é que não existe uma família, não é que não existe uma intenção. Além do mais, os relacionamentos hoje em dia, a gente sabe que acaba. E aqueles pais que ficam por uma noite e depois nunca mais se veem. Aquele filho não existe da mesma maneira e aquele relacionamento também não continuou. Então, isso daí eu acho que não fere em nada a dignidade da pessoa humana, desde que aquele pai e aquela mãe exerçam bem as suas funções de pai e mãe. Até onde o Estado pode interferir nesse negócio jurídico? Não é um negócio jurídico. Da mesma maneira que a gente tem que regulamentar a guarda, que a gente tem que regulamentar o regime de convivência, que a gente não usa mais o termo visitação,
É nesse sentido que eu falo que a coparentalidade a gente tem que regulamentar. Como que vai ser esse regime de convivência, como que vai ser a pensão alimentícia. Então, não é um negócio jurídico, é simplesmente regulamentar essas questões relativas à criança, tá? Obrigada, professora Ana Paula, pelas respostas aí, tá? Pelas contribuições. E externo aqui o nosso agradecimento, mais uma vez, por aceitar o convite, né, e contribuir com a UniFG em mais um evento, né, mais uma semana jurídica, a nossa 5ª semana jurídica. Agradeço também, externo aqui meus agradecimentos ao professor Cláudio. Muito obrigada, professor. Sua palestra foi maravilhosa, assim como da professora Ana Paula. Tá? Muito obrigada mesmo.